Fala pessoal, beleza? Aqui é o professor Magno para mais uma aula aí com vocês. O tema da nossa aulinha de hoje é zero de uma função, tá? Então, nós estamos aí estudando funções e começamos pela função afim, que é a função do primeiro grau. E como que se calcula o zero de uma função? O que seria esse zero de uma função? A gente vai ver que é uma parte importante para a gente entender a construção gráfica e a interpretação desse gráfico, tá? Então, o que é o zero de uma função? É todo valor de x quando existir, para y igual a zero. O que isso aqui quer dizer? Que se eu quero calcular o valor do zero de uma função, basta eu pegar o y e igualar a zero, aí eu vou encontrar o valor de x. Então, para ficar mais claro, eu coloquei aqui alguns exemplos. Então, nós vamos entender como é que resolve eles. Vocês vão ver que é bem simples, tá? Então, vamos lá. Exemplos. O exemplo A. f de x igual a x mais 2. A gente viu anteriormente que eu posso trocar esse f de x pela letra y, porque os dois acabam sendo a mesma coisa, tá? Então, onde tiver f de x, eu posso colocar y. Então, eu vou ter y igual x mais 2. X mais 2. Então, no lugar do y, eu posso colocar um zero, tá? E se eu colocar um zero aqui no lugar do y, eu vou ter x mais 2 igual a zero. Então, observe o que eu vou fazer. X mais 2 igual a zero. O que foi que eu fiz aqui? Eu tirei esse y aqui e coloquei um zero no lugar dele, tá? O x mais 2 continua a mesma coisa. Aí, pessoal, aqui eu tenho basicamente uma equação do primeiro grau, certo? Quando eu faço esse processo de igualar a zero. Então, basta eu isolar o x e o 2 está positivo, vem aqui para o segundo membro negativo. Pronto. Eu tenho x igual a menos 2 quando o y é zero. Quando o y é zero, o x é menos 2. O que é o menos 2? É o zero da função, tá? O zero da função. Então, a função f de x igual a x mais 2, ela zera, ou seja, o zero da função é quando o x for menos 2. Por que menos 2? Se eu colocar aqui no lugar do x, menos 2 mais 2 vai zerar, certo? Então, esse é o primeiro ponto, você entender como é que faz o cálculo. Então, a letra A já está resolvida. Letra B, f de x igual a 2x mais 1. Então, vou trocar o f de x por y, y igual 2x mais 1. Qual que é o método, para você encontrar o zero da função? Pegar o y e igualar ele a zero. Em outras palavras, pegar a função aqui e igualar a zero, tá? Só para você entender melhor. 2x mais 1 igual a zero significa o quê? Eu quero saber o valor de x quando o y for zero, tá? Estou só trocando o y aqui por zero. Então vai ficar o quê? 2x igual, o 1 está positivo, vai para o outro lado negativo, então fica 2x igual a menos 1. E eu isolando esse x aqui, porque isso é o que interessa, que o zero da função é você encontrar o valor de x, tá? Quando o y é zero. Então, menos 1, esse 2 está multiplicando aqui, ele vem dividindo. Pronto. Então, nessa função da letra B, quando f de x é igual a 2x mais 1, o zero da função vai ser quando o x for menos 1 sobre 2. Então, está resolvida a letra B. Vamos para a letra C. Na letra C, você observa que o x ele está negativo aqui. A gente viu nas aulas anteriores o que é o A e o que é o B da função. O A é o que acompanha o x. Nesse caso, na letra B aqui, o A é 2 e o B é 1.
O B é o independente, tá? Aqui, ó, na letra A, o A é 1 e o B é 2. Na letra C, o A é menos 1, por conta desse menos aqui, tá? Então, o A é menos 1 e o B é 4. Então, significa aqui que essa função, o A dela é negativo. Então, para encontrar o zero da função, a gente vai fazer da seguinte forma. Y igual, né, menos x mais 4. Só para você entender, estou só reescrevendo isso aqui. Aí vou pegar a função que é menos x mais 4, né? Menos x mais 4. E vou igualar ela a zero. Aí eu vou ter o que? Menos x. O 4 está positivo. Eu vou levar ele para o outro lado negativo. Ok? E agora, professor? O x pode ficar negativo? O que eu vou fazer para tirar esse menos daqui? Eu vou multiplicar toda essa equação aqui por menos 1. Sempre quando a letrinha estiver negativa, você vai fazer o recurso, né? Você vai usar o recurso para deixar ela positiva. Nesse caso aqui, o recurso é multiplicar por menos 1, tanto o menos x quanto o menos 4. Então, quando eu multiplico isso aqui tudo por menos 1, eu vou só alterar os sinais, né? Então, x vai ser igual a 4. Então, x igual a 4, ele é o quê? Ele é o zero dessa função, certo? Dessa função aqui, ó, a letra C. Igual esses outros que eu estou encontrando. Cada valor de x que eu encontro, depois que eu igualo a zero, ele é o zero daquela função, certo? Letra D é a mesma coisa. A diferença para a letra B, por exemplo, é que o A agora é menos 2, mas é o mesmo procedimento. Eu já vou fazer de uma forma mais rápida, tá? Você já sabe que tem que pegar a função igualar a zero, então eu vou fazer aqui menos 2x mais 3 igual a zero, certo? Menos 2x mais 3 igual a zero. Tá, como é que faz isso aqui? Isso aqui vai ser da seguinte forma. Eu vou passar o 3, que está positivo, para o outro lado, né, negativo. E o x eu vou isolar. O x eu vou isolar, então vai ficar menos 3, que divide menos 2. Porque aqui está menos 2. Aí, ó, fazendo esse processo aqui, pessoal, ó, eu tenho esse menos com esse menos, que vai ficar mais. Então, vai ficar 3 sobre 2 positivo, tá? É basicamente isso. Eu peguei a função igual a zero, igualei a zero, né? Peguei o 3, passei para o outro lado negativo. Aí, divido ele pelo menos 2, esse resultado vai ser positivo, ok? Então, esse x igual a 3 sobre 2, ele é o zero da função da letra D, tá? Ele é o zero na função na letra D. Deixa eu trazer um pouquinho mais para cá, para ficar mais espaçoso. Pronto. Agora a gente vai fazer a letra E, que ela é um pouquinho diferente, mas não, nada que não seja possível vocês entenderem. Tá aqui, ó. Letra E, no caso. Ela já não é x, ela é x ao quadrado. Então, isso aqui, pessoal, mais à frente a gente vai ver que isso aqui é uma função do segundo grau, tá? Aí a gente vai ver que a função do segundo grau tem algumas particularidades, mas eu coloquei ela aqui como exemplo só para vocês já entenderem. Mas é o mesmo procedimento. Como é que calcula o zero dessa função? A gente vai fazer o seguinte, vai pegar o x ao quadrado menos 9 igual a zero. Como é que eu continuo? X ao quadrado. O 9 está negativo, então ele vai passar para o segundo membro positivo, certo? Aí, pessoal, lembra quando nós estudamos equação do segundo grau. Você tem um termo elevado ao quadrado e ele dá 9. Existem duas soluções, certo? Por isso que a gente faz o quê? X igual mais ou menos, lembra lá das nossas aulas? Mais ou menos, porque são duas respostas, uma positiva e uma negativa. Raiz quadrada do 9. Então, x é igual
3 positivo, raiz quadrada do 9 é 3, mas aqui é mais ou menos, e, ou, né? 3 negativo. Então, essas são as duas respostas. Então, nesse caso aqui, gente, a função do segundo grau, por que ela é do segundo grau? Porque o expoentezinho aqui é 2, observe, ó, que em relação à letra C, a letra D e as outras, não tem esse expoentezinho 2 aqui, tá? Por isso que essa daqui já é dita função do segundo grau. Eu só coloquei esse exemplo aqui só para vocês entenderem que essa função ela vai ter dois zeros da função, que é o x igual a 3 e o x igual a menos 3, diferentemente dessas outras, tá? Diferentemente dessas outras, que tem apenas um valor de x, ó. Apenas um valor de x, que é o x igual a menos 2, que é o x igual a menos meio, que é o x igual a 4 e que é o x igual a 3 sobre 2. Então, eu quero explicar para vocês isso aqui, é o seguinte, que em cada uma delas, a partir do momento que você iguala a zero, você está encontrando o zero da função. Então, eu expliquei aqui para vocês, nessa primeira parte, né, como que se encontra o zero da função, certo? Agora vamos continuar. Vamos entender um pouco agora sobre gráfico, tá? Gráfico de uma função afim, né? Vou explicar para vocês detalhadamente o que seria o gráfico da função afim. O gráfico de uma função ax mais b, no caso a função do primeiro grau, né? Com a diferente de zero, né? O a, logicamente, ele tem que ser um número diferente de zero. Ele é sempre uma reta, pessoal, entendem? O gráfico de uma função do primeiro grau ele vai ser sempre uma reta, tá? Quando a gente for construir ele, lembre-se disso. Se ela é do primeiro grau, se ela é uma função afim, o gráfico vai ser sempre uma reta. Aí tem um detalhe: se o a for positivo, se esse valor aqui de a for um número positivo, a função ela é crescente. Vou explicar depois o que é isso. Se o a for negativo, a função é decrescente. Mais acima a gente viu, ó, que aqui eu tenho funções que o a é positivo, né? E tem umas que tem um menosinho na frente. Significa que ele é o quê? Negativo. Por exemplo, a letra A e a letra B são funções que o gráfico vai ser crescente. E na letra C e na letra D já são funções que o gráfico vai ser decrescente, ou seja, reta, né? Que o gráfico não é reta, certo? Gente, para você construir o gráfico, não é aquela coisa trabalhosa de ficar atribuindo pontos, essas coisas, não. 2 pontos já é suficiente para você determinar uma reta, tá? Do ponto de vista da geometria, 2 pontos determinam uma reta. Então, para construir o gráfico da função, nós vamos determinar o zero da função, que a gente acabou de aprender como faz, e o ponto em que a reta intercepta o eixo y. Tá? Só essas duas coisas que a gente vai fazer: o zero da função e o ponto em que a reta intercepta o eixo y. Você vai ver que isso é bem simples. O zero da função ele fica sempre sobre o eixo x, tá? O que eu quero dizer isso com vocês? Que a reta ela vai tocar o eixo x exatamente no zero da função. Por isso que a gente estuda um pouquinho o zero da função antes de vir aqui para o gráfico, tá? O zero da função fica sempre sobre o eixo x e é por ele que a reta vai passar, tá? Dica: determinar os pares ordenados. O que é par ordenado? É esses dois númerozinhos aqui, ó, que fica dentro desse parênteses. Um representa o valor de x e o outro representa o valor de y, tá? Então, só esses 2 pontos aqui já é suficiente para você determinar o gráfico, construir o gráfico. Você vai encontrar esse primeiro ponto aqui, ó, que é quando você vai encontrar o valor de x, que é o zero da função, quando você iguala a zero, né? E o outro ponto é o mais simples, que é só pegar o valor do b e marcar o ponto. Zero, quando o x é zero e o y vai ser o b. Pessoal, explica melhor essa teoria aqui, tá bom? Vou dar os exemplos. Depois eu vou mostrar na prática como que nós construímos o gráfico, tá?
Então vamos lá. Exemplos. Construa o gráfico das funções abaixo. Então, pessoal, vamos para a letra A. Como que a gente constrói o gráfico na letra A? Então eu tenho lá a função, né, x mais 2. Eu só preciso determinar dois pares ordenados, dois pontos. Então o que eu vou fazer? Primeiro o zero da função, né? Pessoal, como é que eu calculo o zero da função? Lá no início da aula, você lembra que eu fazia o quê? Ó? X mais 2 igual a zero. Certo? X mais 2 é igual a zero. Então, o x, que é o primeiro ponto aqui, ó, só passa o 2 para o outro lado e já está resolvido. Pronto. X igual a menos 2. Então, qual que é o primeiro ponto? É quando o x é menos 2. Só arrumar aqui. O x é menos 2 e o y é zero, porque o f de x aqui, ó, eu troquei por y e igualei a zero. Então é isso aqui, ó. Pronto. Esse aqui é o primeiro ponto. E o segundo é o mais fácil. É só você colocar um zero aqui e no lugar do y você colocar o valor do b. Pessoal, qual que é o b? O b, pessoal, é o número que está aqui independente, ó. É o 2. Na função x mais 2, o a é 1, porque o a é o que acompanha o x, e o b é 2. Pronto. Pessoal, entenda exatamente o que eu vou fazer aqui, ó. Com esses dois pontos, esse e esse, já é suficiente para você construir o gráfico da função do primeiro grau. F de x igual a x mais 2. Já é suficiente, tá? Então, dois pontos aqui. É já que eu vou mostrar para vocês que isso é verdade, tá? Mas primeiro vamos já adiantar os outros cálculos. Aqui, ó, menos x mais 4. Ele é a função. Como é que a gente determina o zero da função? Você pega isso igual a zero. Então, menos x mais 4 igual a zero. Menos x mais 4 é igual a zero. Aí, então, a gente vai fazer o quê? Menos x igual... O 4 está positivo, vai para lá negativo. Aí, você multiplica tudo por menos 1, lembra? Então, porque o x aqui está negativo, então x fica igual a 4. Então, qual que é o primeiro ponto? X igual a 4 e o y igual a 0. E o segundo ponto? X igual a 0 e o y igual a o b. Qual é o b aqui, pessoal? 4. Está aqui, ó. Certo? Pronto, o b aqui é 4. Então, com esses dois pontos, a gente já consegue determinar o gráfico dessa função. Porque a reta vai passar por esses dois pontos. 2 pontos já é suficiente para determinar uma reta. Se a reta vai passar por esses 2 pontos, não precisa mais você ficar fazendo cálculos, contas, nada disso não, tá? Você só vai entender que passa por esses 2 pontos. Na letra C, mesma coisa. Pega a função 2x mais 1 igual a 0. Eita, esse 0 aqui ficou estranho. Igual a 0. Aí 2x igual... O 1 está positivo, fica aqui negativo. Isola o x. X igual a menos 1 sobre 2. Pronto. Esse menos 1 sobre 2, pessoal, é o valor do x, que é o valor do zero da função. Menos 1 sobre 2. E o outro aqui que acompanha ele é o zero, porque quando o y é zero, tá? E o outro ponto é o ponto que x é zero e o y é o b. O b aqui é 1, ó. Pronto. Esses dois pontinhos aqui, ó, o ponto menos 1 sobre 2 e 0 e o ponto 0 e 1, eles já são suficientes para você determinar o gráfico da função da letra C. Na letra D, a gente vai fazer o seguinte, ó, menos 2x mais 5 igual a 0.
menos 2x é igual a menos 5, o x vai ser menos 5 sobre menos 2, o x então vai ser igual a 5 sobre 2 positivo, porque esse menos com esse menos fica positivo. Então, o ponto, pessoal, ele vai ser o quê? 5 sobre 2 e 0, e 0, e o B aqui é 5. Pronto. Perceba que para cada um dos exemplos eu encontrei 2 pontos. Na letra A, na letra B, ó, esse e esse. Na letra C, esse e esse. E na letra D, esse e esse. Esses aqui são os únicos, assim, fundamentais, né? Que é certeza que a reta vai passar por eles. E o que eu quero mostrar para vocês no gráfico são suficientes para você determinar o gráfico, né? Porque aqui a pergunta pede aqui, ó, construa o gráfico, né? Para poder calcular isso aí, tá? Basta você fazer esse procedimento. Então vamos ver isso na prática, tá? Rapidamente eu vou só abrir uma nova janela aqui. Só para vocês entenderem. Olha aqui, pessoal, aqui eu tenho um gráfico. Vou só tirar essa malha aqui, tá? Para a gente ficar melhor para visualizar. Bem aqui abaixo, eu vou colocar o valor aqui dessa primeira função. F de x igual a x mais 2, certo? F de x igual a x mais 2. Então, eu tenho y igual a x mais 2. Olha aí ela aí, ó. Como que ela ficou o gráfico? Observa, eu escrevi aqui, ó, tá aqui ao lado. Y igual a x mais 2, que é aquela função. Vou até colocar a malha de novo. Malha. Olha aqui, ó. Exatamente onde... Observe que o gráfico é uma reta. Pessoal, estou fazendo aqui no software, mas no caderno, para ficar mais organizado, mas no caderno de vocês podem fazer normalmente aí, né? O eixo X, o eixo Y e tal. Observa que a reta, o gráfico é uma reta, certo? E observe exatamente onde que ela passa no eixo X. Ó, exatamente aqui, ó, no menos 2. Exatamente no menos 2, que é exatamente o zero da função. Ó, aqui, ó. O zero da função não é menos 2? Então está aqui no gráfico. Exatamente onde a reta passa no eixo X. Vou até colocar aqui interseção de objetos. Interseção de objetos entre o eixo X e a reta. Olha aí, ó. Entre o eixo Y e a reta. 2 pontos. Olha o ponto aqui, pessoal, ó, menos 2 e 0 e 0 e 2, que é exatamente o que nós achamos aqui, ó. Menos 2 e 0, 0 e 2. Então, isso é suficiente para você, esse cálculo aqui é o suficiente para você determinar o gráfico da função. Olha aí, ó. A reta, ela passa exatamente nesses 2 pontos, e 2 pontos já são suficientes para determinar essa reta. Então não precisa fazer mais coisa do que isso, tá? Então já está feito aí o gráfico da primeira. Vou só ocultar eles para fazer logo da segunda, para a gente mostrar aqui mais um exemplo. Ó, letra B, menos x mais 4. Vou mostrar para vocês. Menos x mais 4. Y, ele é igual a menos x. Aí, ó, observe, já apareceu alguma coisa aí, certo? Menos x mais 4. Menos x mais 4. Perceba, pessoal, que em relação
ao gráfico da primeira, esse aqui ele tem um comportamento diferente. Ele tem um comportamento para essa inclinação aqui, ó. Por quê? Porque o x ele é negativo, então essa reta ela tem um comportamento decrescente. Eu vou colocar a função, aquela primeira que a gente fez. Olha a diferença. Essa aqui ela tem um comportamento que a gente chama de comportamento crescente. Essa outra que a gente acabou de fazer, decrescente, certo? E observe aonde que a reta toca o eixo x, exatamente aqui, ó, no ponto que nós encontramos, que é o zero da função, aqui o ponto C, ó, o ponto 4, 0. Observe aqui, ó, 4, 0. Quando o x é 4, ou seja, o zero da função, e o ponto 0 e 4 é lá onde ela toca, lá no y. Observa, olha aqui, ó. Olha aqui o ponto D, 0 e 4, que é exatamente o B da função, né, o 4. Então, vai ser sempre assim, pessoal, a reta ela vai tocar dois pontos do gráfico, do eixo. O zero da função, que é esse aqui, e esse outro é o B da função, que é quando o x é 0 e você marca exatamente no ponto bem no D da função. Então tá aqui, ó. Esse aqui é o gráfico da segunda função que a gente fez. E é basicamente isso, não precisa fazer mais coisas do que isso. Vai ser sempre uma reta, a diferença é que vai ter retas crescentes e retas decrescentes, tá? Por exemplo, o gráfico aqui da primeira, ele era uma reta crescente. Olha, ele é uma reta crescente, tá? E o gráfico da segunda já é decrescente. Por quê? Porque o A é um número negativo, beleza? Então tá aí dois exemplos claros para vocês que estou mostrando como que constrói o gráfico, tá? Dois pontos essenciais, que é o zero da função e o ponto 0b. Na letra C, ó, vamos só fazer aqui para vocês entenderem. 2x mais 1. Vamos ver se é exatamente nesses pontos aqui que a reta vai tocar. 2x mais 1. Vou só ocultar esse aqui. Y igual a 2x mais 1. Certo? Vou só ocultar esses dois aqui também. C, ponto D. Observe aí o gráfico, pessoal, da letra C que a gente fez aqui, ó. Letra C. A gente viu que o zero da função é menos 1 sobre 2. E o outro ponto, que é o 0b, né? Ele toca exatamente em cima do 1, lá no eixo Y. Observe. Ó, vou mostrar para vocês mais perto. Vou colocar até aqui o interseção para ficar melhor para enxergar. Interseção entre esse aqui. Olha lá, o ponto 0,1. E aqui no X, menos 0,5. Só que menos 0,5, pessoal, é a mesma coisa de 1 sobre 2, tá? Menos 1 sobre 2 e 0. 0 e 1. Aqui, pessoal, é só para vocês entenderem que o gráfico ele passou por esses dois pontos. Ele passou pelo zero da função, que a gente fez o cálculo, e ele passou exatamente no ponto B, que é o 1 aqui, ó. O 1 na função, ele passa por ele também. Olha lá, ó. Certo? Ele passa exatamente, ó. Olha aqui, ó, o 1 e no X, aqui no horizontal, o gráfico, a reta, né, passa exatamente aqui no menos 0,5, que é no menos 1 sobre 2. Perceba que basta isso, pessoal, para você determinar o gráfico da função. Basta fazer isso. Calcula esses dois pontos aqui, ó, na função do primeiro grau, tá? Que é essa que nós estamos fazendo. Basta fazer esses dois pontos aqui que é suficiente. Então, pessoal, é isso. Vou ficar para um outro momento, fazer o gráfico da letra D. Aí vocês já entenderam, né? Então, basicamente é isso. Para calcular, construir o gráfico de uma função, você só determina o zero da função e depois constrói o gráfico, certo? O zero da função e o ponto no B que ela vai tocar o eixo Y, tá?
Observe aqui, ó. É basicamente isso. Vou colocar os outros dois gráficos aqui, ó, que é o primeiro que a gente tinha feito e o segundo. Observe que cada um tem um comportamento, mas cada um deles é uma reta, porque vai ser sempre uma reta o gráfico da função, certo? Vai ser sempre uma reta. Então, é isso, pessoal, que assim que constrói. No caderno vocês podem fazer mesmo o eixo bonitinho assim, fazer o zero da função, marcar o ponto B no Y e já traçar, certo? Então é isso. Qualquer dúvida vocês deixem aí nos comentários. E é isso. Valeu pela participação, pela presença aí. Essa foi a nossa aula sobre zero da função e sobre gráficos, como constrói gráfico de funções crescentes e decrescentes, ok? Então é isso. Valeu, até a próxima.